A ideia era um desejo pessoal, era fazer nos meus 40 anos de idade o caminho de São Francisco de Assis na Itália. Só que numa conversa inspiradora com uma amiga, isso se transformou em um crowdfunding, ou seja, em um financiamento coletivo. Foram parentes, amigos, pessoas que eu nem conhecia, que começaram a participar e fazer as suas doações. A viagem, na verdade, nada mais é do que o instrumento motivador para que essas doações acontecessem e nós transformássemos a vida de crianças, né, de uma instituição dos franciscanos no Rio Grande do Sul. Era simplesmente pessoas ajudando pessoas. Era uma ideia na cabeça e o skate nos pés. A chegada em Roma foi cheia de expectativa. A gente chegou bem cedo pelo horário local e pegamos um táxi e nos dirigimos direto para a casa que nós alugamos pelo sistema de Bed and Breakfast. Aliás, a gente utilizou esse sistema durante toda a viagem quase. E a Dona Loreta foi muito especial com a gente. Ela nos recepcionou por esses quase 3 dias e a diferença foi completa, assim. Desde o pão caseiro ao bolo quente que saía na hora, para a hora do café da manhã. Dona Loreta! Oi! Tudo isso! Aí eu guardo aqui, eu faço, a gente pega. Olha só! No primeiro dia em Roma, a gente escolheu visitar, claro, o Coliseu. Não tem como passar por Roma e não visitar o Coliseu. E aquele lugar tem um significado muito forte, eu acho que para a humanidade. Ele é cheio de história, aquela energia que tem aquele espaço é extremamente forte e emocionante. O fato de passar a mão pelas paredes, de andar por aquelas escadas, ter aquela vista ali, faz com que a gente se coloque realmente e se sinta parte da história da humanidade, da história do planeta. Tenho que falar, tem muita coisa aqui. Aqui no Palácio Vitoriano tem coisas absurdas para ver, e a vista daqui é maravilhosa. A gente consegue ver o Coliseu, consegue ver o Fórum Troiano daqui também, além de inúmeras igrejas, enfim, o que tem aqui é mágico, né? Passear por Roma é extremamente especial, assim, não tem como definir em uma palavra, é uma questão de estado de espírito mesmo. O segundo dia em Roma foi muito especial. Marquei de encontrar com uma amiga que eu não encontrava há muitos anos, porque ela foi para Roma morar e a gente nunca perdeu contato. Aquelas amizades que, mesmo distantes, permanecem próximas, né, de algum jeito. Eu precisava eliminar algumas coisas no meu caminho. E isso foi eliminado e o ano passado eu tive esse despertar, lendo um livro, na verdade. Eu acho que é a essência das pessoas, como tu tá aqui, tu tem me mostrado isso, é a essência de uma brasileira que está vivendo fora há tantos anos. Quanto tempo? 8, quase. 8 anos. Antes tu foi em que cidade? Portugal, e aí depois que eu vim pra cá. Tá. E tu não quer mais voltar, tu gosta da vida fora? Sim, aqui. Não tem outro lugar. Eu já tenho uma ligação muito forte com a Itália por causa do meu avô, então, né, sempre me senti muito mais italiana. Então, assim, eu amo, vamos combinar, amor mino, ao contrário, Roma. Então, eu tô em casa, eu me sinto em casa, né? Acho que casa é onde está o seu coração, onde está a sua alma, e aqui eu quando ando, né, esses monumentos, esse visual da cidade, me faz bem, sabe? Eu tô bem, eu tô inteira, eu tô plena, então acho que é por aí. E eu acho que fazendo um caminho, qualquer caminho que seja, tipo esse até que você vai estar fazendo, você vai se encontrar
em vários desses lugares, porque na verdade eu estava em Veneza ano passado conversando com um chefe num restaurante de cozinha e a gente chegou à conclusão que essa busca em viagens e jornadas que a gente faz por aí nada mais é para reconhecer vários cantos nossos no mundo. Então também você vai se reconhecer em várias partes do caminho, sabe? O que eu tenho certeza que vai ser, tá? Obrigado. Maravilhoso. Abençoado. Bom te ver de novo. Espero na volta para fazer tudo. O dia seguinte foi o dia de encontrar o terceiro elemento dessa viagem, que é extremamente importante, que é o Fernando. Ele que foi responsável por ser o guia da nossa viagem, tradutor, responsável por fazer a manutenção dos equipamentos. E depois que a gente se encontrou, foi botar o pé na estrada e seguir em frente. A primeira cidade visitada já foi uma surpresa por si só. Nós encontramos um senhor pela manhã, de forma inesperada. Estávamos na verdade passando pela garagem dele. Ele perguntou o que a gente fazia ali, até pelo skate mesmo. E no decorrer do dia, a gente buscando histórias da cidade, as pessoas nos indicaram: vocês têm que falar com o Sr. Luigi, vocês têm que falar com o Sr. Luigi, que ele tem tudo na cabeça e na ponta da língua sobre a cidade. Batendo na porta da casa do Luigi foi a surpresa, era o mesmo senhor que a gente já tinha cruzado. E a segunda surpresa do Luigi foi ele ser um luthier. E ele nos levou até a oficina dele. Esse momento fez desse dia e desse momento extremamente mágico. Tem música aqui. Nossa. Uau! Lindo, gente. Maravilhoso, cara. Questa è la bottega dell'intaio. Depois de conhecer a cidade de Dovadolo, a gente resolveu se hospedar numa cidade próxima ao nosso ponto de partida, para que no dia seguinte a gente pegasse a estrada realmente. Fizemos isso, foi ótimo, e até porque eu voltei revigorado para fazer esse caminho. Afinal, era o primeiro dia que eu iria enfrentar a autoestrada, né, porque seriam os carros e eu ali no acostamento, né, tentando compreender a dinâmica que ia me acompanhar pelo restante da minha jornada, da minha caminhada. Foi muito legal o caminho, é lindo assim a estrada, o caminho todo é perfeito assim. Deu para andar de skate o caminho todo, não precisei
pouco trecho a pé, só numa hora que tinha umas descidas ali, eu não quis arriscar por causa dos carros. Tem muito carro, é uma estrada que é mais estrada local, não é autoestrada, né? Então dá para andar, só que tem que ter cuidado. Experimentar, e eu que não bebia até então, agora aqui na Itália eu vou me render e vou... A gente estava aqui, na verdade, almoçando no restaurante La Patti, da Dona Palma, e surpreendentemente chegou uns soldados, né, da Segunda Guerra e fizeram, estacionaram, na verdade, aqui na praça. E ela estava me contando um pouco sobre a história da cidade com a guerra. Durante l'inverno del 44 è passato il fronte qui e c'erano i tedeschi e gli inglesi che venivano da Forlì e cercavano di prendere il territorio, e i tedeschi invece che avevano bloccato il muraglione, avevano fatto saltare dei ponti, per cui qui c'è stato per diversi mesi. L'inverno del 44 è stato tragico perché non c'era niente da mangiare, si doveva stare tutti chiusi in casa, c'era il coprifuoco, e queste divise che adesso sono tanto belle, insomma, hanno fatto un po' effetto. Sì, la guerra era anche qui. Na verdade, a gente pode desviar e aumentar um pouco essa viagem. Camaldoli já está no nosso, sim, no nosso centro roteiro, próprio disso, né? Mas tem alguns santuários que são interessantes a gente visitar. Laverna, e ele deu essa dica aqui. Vamos tirar cópia desse mapa, foto sim, mapa, okay. para poder fazer. Sim, vi conviene. Grazie. Hoje a gente acordou meio surpreso com a temperatura. Diz no telefone ali que está a 8 graus. A estrada vai estar bem fria, uma região montanhosa, então até Tredozio vai ser um pouco difícil. São 16 quilômetros de Rocca San Casciano até Tredozio. E eu vou ter que parar para comprar uma luva porque não me esqueci de trazer. Não tem muito o que esperar, já está tarde até para a gente sair. Vamos embora! A gente não achou luva para comprar lá, e ele vai me dar a dele. Tive que parar de subir porque a subida é longa com skate, né? E subir a pé. A paisagem é inigualável, assim. Não tem. Essa estrada alternativa que a gente pegou é linda, é um silêncio, uma paz que não tem igual. Nesse dia, né, indo rumo a Tredozio, a emoção tomou conta de mim. Eu tinha que parar, na verdade, eu tive que parar no alto da colina, não só pela vista maravilhosa que eu tinha embaixo de mim, era praticamente eu ali, mas a emoção que aquilo me causou, né, de ter, na verdade, o mundo aos meus pés, e começou a passar uma série de coisas na minha cabeça,
do significado de todo esse projeto, do que ele significava para as pessoas, até pelas mensagens que eu vinha recebendo, mesmo na Itália, sem ter muito acesso à internet por alguns dias. Então a emoção encheu meu peito. Eu tive que parar e escrever, eu tive que colocar no papel aquilo que eu sentia. César, Fernando e eu, nós combinamos de nos encontrarmos a cada 2 quilômetros. E isso foi de extrema importância, porque era o momento que eu reabastecia de energia, comia alguma coisa, conversava com eles. E isso virou, na verdade, uma rotina no decorrer dos dias. Que bom encontrar vocês. Trocar o equipamento, Fernando. E aí, César? E aí, meu? Trocar o skate. Que aquele ali é mais apropriado pro terreno. Porque esse terreno é muito em desnível, claro, devido a ser uma estrada secundária. E esse aqui, as rodas são mais apropriadas para isso. De caminhada para Tredozio, terminamos na cidade e nós nos deparamos com uma situação atípica que a gente não tinha programado, que era não conseguir contato com nenhum hotel ou nenhuma casa que pudesse nos hospedar. Tarde da noite nós fomos indicados aí até um agriturismo, que é um hotel fazenda, e pedimos, na verdade, para que nos recebessem. Eu estava extremamente cansado, meus pés, eu sentia as bolhas, né, e até as bolhas com sangue, na verdade, nos pés. E eu estava realmente muito cansado. Essa aqui eu resolvi furar daí a bolha. Tava com sangue essa daqui um pouquinho, então tava me incomodando mais. E daí eu passei clorexidine na agulha, né, e furei. Hoje é o início do 3º dia. Acho que bem merecido esse descanso que a gente teve. Depois da merecida noite de descanso para nós três, resolvemos voltar para a cidade de Tredozio para conhecer a cidade e paramos no único bar, na verdade, que a cidade tinha, até porque nós precisávamos subir os vídeos, né, o vídeo diário que estava proposto no nosso projeto. E aproveitamos também para conhecer a cidade, descobrir um pouco das pessoas e a história do local. Antes de fazer a caminhada de hoje rumo a Portico San Benedetto, a gente resolveu dar uma passeada pela cidade de Tredozio, porque ontem, devido às dores por causa da queda, eu não tinha condições de sair e conhecer a cidade. É lindo, na verdade, as ruelas, as escadarias que tem aqui. É uma cidade muito pequena. E o riacho que tem aqui é muito límpido e as pessoas, para variar, sempre simpáticas. Uma coisa que me chamou muita atenção foi essa igreja, que, como vocês podem ver, tem 512 anos.
Até que enfim no vulcão de Montebusca. É muito doida a vista daqui. E um senhor lá embaixo tinha falado pra gente que era assim, que era um buraco pequeno e a gente está pisando em cima dele. O fogo fica sempre aceso, que na verdade é a lava, e antigamente o pessoal vinha aqui pegar gás dele direto. E ele explicou lá que agora, já de um tempo para cá, ele fica sempre com a lava assim, o fogo aceso assim. É bem quente aqui, mas é muito legal. Sem dúvida nenhuma, esse foi o pior dia de toda a jornada. Eu me sentia meio que em transe, eu não atinava um pouco as palavras, a minha mente ela vagava entre a sanidade e a insanidade, era uma coisa estranha. Foram 8 horas quase de caminhada, eu não conseguia sentir meus pés. E eu só percebi o meu cansaço quando numa das paradas, já, né, que eu encontrava os meninos, o César quis me colocar dentro do carro, quis tirar meu skate das costas, porque foi um dia que eu caminhei com o skate grande parte nas costas devido a ser muito montanhoso, e eu só negava, eu não conseguia entender, e eu não conseguia ver, na verdade, em mim o que eles estavam vendo. Foi a cena mais marcante para mim, foi a chegada na cidade, onde eu realmente desabei, e ali eu devo ter ficado um bom tempo, e os caras respeitaram isso e entenderam que eu tinha que me refazer para depois eu conseguir chegar até o hotel e até o ponto de descanso, porque era inevitável, que era o que eu precisava naquele dia. Na manhã seguinte, saímos para conhecer a cidade e, para nossa surpresa, foi o dia que a gente começou a encontrar outros peregrinos. Entre eles o Federico, que veio a se tornar um amigo meu, agora que eu tenho, e que me acompanha ainda nas redes sociais. Enfim, a gente conversa bastante sobre diversos assuntos. Ele estava ali para festejar sozinho a sua despedida de solteiro, porque ele ia casar no mês seguinte. Então a história dele foi rica e deu uma revigorada nessa viagem também. Why you decided to do this? I decided to do this Camino because during every year I need to have experience like this. So walking day by day, every day, and do simple thing like buy the food in the shop of little town, then sleep in a house with family, with a Christian family that give this kind of shelter to the pilgrims, and I think it's a wonderful experience to get unstressed from the work. If you are stressed about the work, this kind of experience is very good, and you can appreciate the important thing of the life. The simple things. The simple and important things. I understand you. Com o pé na estrada de novo, nos deparamos, na verdade, com uma situação que a gente não tinha programado, claro. O inverno tinha sido um pouco rigoroso nessa região, e houveram alguns desmoronamentos de algumas áreas. Então ali não teria mais como o carro me seguir, eu não iria encontrar os meninos a cada 2 quilômetros, então enchi a mochila de suprimento. Também
nos programamos para economizar o celular, então foi um trajeto em que eu não escutei música, eu não tirei quase fotos. Eu utilizava basicamente para comunicação entre eles, que eles me ligavam de tempo em tempo para saber se estava tudo ok. Então foi um dia diferente, especial, por eu estar realmente sozinho pela maior parte do caminho da gente se encontrar no início e basicamente no final do trajeto. Vamos continuar por causa da descida para o pé se acostumar. Muito tem lá. Um pouquinho. Beleza. O Fernando não conseguiu subir com o carro também. Que foi depois de uns 5, 6 quilômetros, né? Que vocês tiveram que dar a volta, eu já estava mais na frente, não teve jeito. E o Fernando teve que deixar lá embaixo também. Pra cá tá fechado também, desmoronou. Tá. Vamos descer. Como é que Falta tá aí? pouco, então. Tudo tranquilo? Tá. Falta pouco. De Agora fôlego é na boa. Agora é 2 km. O problema é o pé mesmo, como a gente conversou ontem, porque descida principalmente, eu acho que eu tenho sentido mais no declive, né? Sim. Do que na subida. Mas aquele negócio de ir pra baixo tudo Santa ajuda não funciona muito comigo não, mas hoje bom, tu viu, né? Melhorei os negócios nos dedos, aqueles do lado do dedão ali. Daí não forçou tanto e acho que não tem bolhas. Tem alguma coisa nova, mas é só depois que chegar. Bom, agora é pouco. Bora. Chegando. Nesse dia, como a gente ficou mais tempo sem contato, o César e o Fernando eles tiveram tempo de encontrar um hotel pra gente, que era um agriturismo novamente. E para nossa surpresa, para minha surpresa, era da Dona Umbreta, é a casa das 3 mulheres ali. Vivia a Dona Umbreta, a filha dela Martina e a mãe da Dona Umbreta. E a Dona Umbreta é muito divertida e cheia de história para contar, nos contou sobre a importância de Assis para a região e do próprio caminho que a gente fazia, porque movimenta um pouco essa passagem dos peregrinos, dá um certo movimento para essas cidades, né, esses países, como eles chamam, que são muito pequenos. Dunque, il paese si è aperto molto in riferimento a questo percorso del Cammino di Assisi, perché hanno anche sperato di creare un po' più di movimento, un po' più di turismo in questo modo. C'è proprio anche un'organizzazione, nel paese c'è un piccolo appartamento che riceve, gestito da, penso, un'associazione che ha creato questo percorso di Assisi, che è di Ravenna, e gestiscono 2 signore questo appartamento dove chi vuole si appoggia a questo appartamento. Queste signore accompagnano questi pellegrini a mangiare da un ristorante, in una pizzeria, e quindi è un paese che aspetta molto volentieri questo passaggio, perché si crea anche davvero movimento, anche perché la conformazione del nostro paese geograficamente è molto chiusa. Quindi questo movimento crea qualche cosa di nuovo e è molto interessante. Silêncio, a vista, a natureza, nessa hora, nesse momento da caminhada, é revigorante. O caminho até aqui é dentro de um parque nacional. O caminho, claro, que nós fizemos por causa do skate, né? E valeu muito a pena. Por mais que fosse cansativo e difícil, foi um caminho com altos e baixos por causa da montanha, que é essa daqui, a gente atravessou nela.
Chegando nessa cidade, que é extremamente pequena, a gente se deparou com uma hospedagem exclusiva para peregrinos que ficava junto da igreja. E para nossa surpresa, claro, ali estava Federico mais uma vez. E conversei com ele um pouco, ele me mostrou as fotos do dia e seguimos a nossa caminhada. E encontramos um senhor local que nos mostrou, na verdade, deu dicas da estrada de como deveria seguir para fazer o caminho de Assis nos outros dias dali em diante. Nesse dia começou muito frio, diferente dos dias anteriores. O terreno também dificultava, era uma subida, a maior parte do tempo eu tive que subir, claro, com skate nas costas, eu não abria mão disso. E chegando no alto da montanha a temperatura já era abaixo de zero, o que dificultava a minha respiração. Mas eu não tinha o que fazer, eu tinha que continuar, porque ainda tinha uma longa jornada pela frente. Devido à dificuldade do clima, no dia anterior a gente resolveu fazer uma parada diferente, que não estava no roteiro, que era a cidade de Prato Vecchio. Então dormimos por ali e aproveitamos para conhecer a cidade nesse dia. Para nossa surpresa, ali tem um castelo, que é o do Conde Guidi, e é isso que fez diferença também nessa nossa viagem, nesse trajeto, no caminho de São Francisco, que essas paradas, esses monumentos, essa história dos locais, eram como se fosse um presente, na verdade, que a gente recebia. O caminho de Prato Vecchio para Camaldo ele é muito curto. Aliás, Camaldo ali mesmo é uma cidade de passagem, então é muito pequena. Tem um hotel e um restaurante do próprio hotel. A gente consegue ver ali do lado do hotel um mosteiro. E esse mosteiro tem uma energia incrível. A gente entra no local, tem uma fonte de água ali tratada, mas que é de água da região. E esse lugar nos energizou realmente, a nós três, César, Fernando e eu. Após chegar na cidade, a gente viu que ela era também uma cidade pequena, não tinha muito o que fazer, composta de poucas casas, alguns restaurantes e a igreja principal. A gente começou a escutar uma música perto da igreja e a gente resolveu visitar ali e saber o que estava acontecendo. Por coincidência, tinha um grupo de jovens e eles conversaram com a gente um pouco e falaram que era aquilo que eles faziam, né? A cidade não tinha muita estrutura, então eles viviam do esporte, que as quadras da igreja propiciavam, as festas, que um deles, casualmente, era o presidente da associação dos jovens ali da região. Então eles se reuniam sempre às 6 da tarde para conversar, para fumar, para escutar uma música, e foi legal, nos mostrou um outro lado. Essa juventude fez com que a gente tivesse uma outra noção do caminho de Assis e também do que aquele grupo de jovens, aquelas pessoas, como é que elas cresciam naqueles locais tão pequenos, naquelas cidades tão pequenas que acompanhavam o caminho. A gente chegou em Chiusi della Verna. Agora é conhecer a cidade. A gente viu que tem a história de Michelangelo aqui, além de um castelo. Estavam nos mapas na estrada falando sobre isso. E acho que vai ser bem bonito visitar aqui. A gente dorme aqui hoje e amanhã segue para a próxima etapa. Continuar aqui, que ainda deve faltar 1 quilômetro para baixo. Aqui nessas rochas, tá? E tem uma específica onde uma das obras, que é a Rocha de Adão, foi inspirado nesse declive, nessa rocha. E a gente consegue ver bem isso, né? É até uma área que nós não podemos chegar perto porque está delimitada, justamente para não estragar essa rocha, né? Que está
para a humanidade aqui preservada. No caminho para Caprese e Michelangelo, uma coisa que me chamou muita atenção foi a quantidade de jovens mortos devido a acidente de trânsito, né, na região. É uma estrada muito cheia de curvas, então a cada pequeno trecho eu tinha como companhia as homenagens para esses jovens que tinham morrido ali naquela autoestrada. Então me fez refletir bastante nesse trajeto. Mas claro, chegando ali em Caprese Michelangelo, um vilarejo muito histórico, afinal, viveu ali Michelangelo. E a gente pôde visitar a casa de Michelangelo e perceber os monumentos preservados, aquela estrutura da casa, os móveis ali. A gente entende como a Itália tem cuidado com isso, como a Itália ela é cuidadosa com a sua história. Saindo de Caprese Michelangelo, a gente seguiu pela estrada até Pieve Santo Stefano, até porque era a nossa próxima parada. E nós tínhamos uma data especial para comemorar, que era o aniversário do Fernando. A cidade em si não tinha muita coisa, mas a gente encontrou uma pizzaria. Então a gente aproveitou para curtir esse aniversário para ele de uma forma diferente e para nós também. Esse momento fez com que a gente se unisse de novo, até porque o cansaço faz com que a gente se estresse, com que a gente se irrite às vezes um com o outro, é normal, enfim, convivendo já há tantos dias. No dia seguinte a gente acordou e seguiu para São Sepolcro, que era a nossa próxima parada. E a estrada estava muito chuvosa nesse dia, estava muito molhada e pelo caminho ser muito sinuoso eu tinha que redobrar minha atenção, até pelos cuidados de alguma derrapagem e eu não entrar para sair do acostamento e parar na autoestrada junto de carros e caminhões, né? É um lugar onde morou São Francisco, no caminho de Laverna até Assisi. É um lugar muito lindo, na montanha, mais ou menos 500 metros entre o nível do mar. Tem uma igreja muito pequena, mas tem uma natureza e uma paz incrível. Esse santuário foi realmente um achado. Seguir essas dicas que a gente recebia pelos moradores, pelas pessoas, fez com que o caminho se transformasse em algo extraordinário para nós. A gente tinha certeza de que aquilo realmente estava sendo colocado no nosso caminho para que a gente apresentasse cada vez mais a verdade de São Francisco, né? Perceber, na verdade, aquele lugar que ele morou logo depois de sair da casa dos pais, a horta que ele cultivava, a casa que ele morou, o mosteiro que ele criou depois e que ele voltou lá algumas outras vezes para conversar com as pessoas que agora sim habitavam aquela região, era de extrema importância para nós. E claro, sentir a energia, né? Ver a imagem dele que está ali num monumento, né? Numa estátua feita para ele, num dia extremamente nublado, com uma luz magnífica, era um presente realmente. Depois da experiência incrível no santuário, a gente se dirigiu para a cidade de Città di Castello. Esse ali foi um lugar legal porque o César e o Fernando já estavam loucos por uma cerveja e, como bons apreciadores, eles queriam experimentar alguma coisa. E daí eles encontraram um pub. Então, essa cidade, na verdade, ela tem um pouco mais de estrutura para a gente poder até comer alguma coisa diferente, degustar um pouco a gastronomia do lugar.
As cidades realmente, durante esse trajeto, são muito pequenas, isso nos chamou bastante atenção. Nós comemos durante vários dias espaguete, pasta, o ragu, que era o que tinha, na verdade, no cardápio da maioria das localidades, né? Então a gente queria e precisava alguma coisa diferente. Chegamos em Pietralunga, ali mais ou menos pelo início da tarde, e a história de São Francisco a gente percebe que começa a ficar mais intensa, até pela proximidade da própria cidade de Assis. Mas ali, nessa cidade de Pietralunga, tem uma história muito interessante que fala de um peregrino que foi acusado de matar uma pessoa. Daí, no seu julgamento, ele foi levado à morte, né, para a pena de morte, e o machado da sua decapitação ele entorta e quebra. Estamos indo para Pieve de Sade, conforme as orientações que a gente recebeu do pessoal do agriturismo, para conhecer a igreja. Eles falaram que tem muita coisa legal ali e muita história envolvida, que é uma das igrejas mais bonitas que eles conhecem, bem como o local em torno da igreja, os morros e a paisagem que se tem ali, vale muito a pena conhecer. Por cuidar dessa estrutura antiga que está quase intocável, né, pelo homem. São poucas as reformas que foram feitas. Gubbio é uma verdadeira viagem no tempo, né? Uma cidade medieval cheia de história. Tem uma festa muito tradicional que acontece na cidade, que é uma luta entre reinos, assim, e sempre acontece ali no mês de maio, né, ali pelo dia 15 de maio. Então vale a pena para quem passar nessa região, se puder estar nessa data, a cidade fica muito colorida e muito festiva. Além, claro, da própria história especial de São Francisco de Assis com essa cidade. Tem uma catedral com o nome de São Francisco de Assis e toda uma mágica e uma mística em cima do que ele viveu aí nessa cidade. A história de São Francisco com Gubbio é muito interessante. Diz a história que aqui em Gubbio tinha um lobo que atemorizava as pessoas da cidade. E São Francisco ele vinha muito aqui fazer as suas passagens e as suas peregrinações e passar a palavra de Cristo, né, na cidade. Numa dessas passadas dele, ele encontrou o lobo e amansou, abençoando esse lobo. E nunca mais alguém foi atacado na cidade. A gente conseguiu hoje ficar num hotel na beira da estrada, aqui em Gubbio, o que facilitou a nossa saída, porque já está na estrada de acesso à Valfábrica. Não tem nada hoje, nem pra gente almoçar, porque é devido ao feriado mesmo, do dia do trabalho. Então nós resolvemos botar o pé na estrada de novo, seguir para Guardo do Tadino e vou caminhar um pouco mais hoje, mas vai ser melhor. E até para a gente conseguir parar, ter um local de parada mais adequado.
parece ser uma cidade maior do que nós estivemos agora em Valfábrica. O caminho foi difícil, mas deu para andar bastante de skate. Dobrado, agora é procurar um hotel, descansar e alguma coisa para comer. Um pouquinho mais de pé na estrada, é isso aí. O Alto Tadino foi mais um desses lugares especiais do caminho. Quando a gente chegou na cidade, a gente começou a notar a importância dos artesãos e da cerâmica para a localidade. Então a gente procurou conversar com os moradores locais, encontramos um senhor que nos explicou a importância da cerâmica para aquela região e para a cidade realmente. E nisso já foi nos levando com aquele jeitão italiano, não, venham comigo que vocês vão conhecer uma pessoa que vai explicar isso para vocês. Chegamos então na casa do senhor Maurizio Ruboli. A família dele foi responsável por fazer as cerâmicas mais especiais da localidade, é uma maneira rústica de se fazer com fornos, ele nos apresentou toda essa parte da produção e hoje ali vive o museu e ele é realmente o curador desse museu com todas as obras que ali foram feitas. Também cá em Alto Tadino havia mais fornos como estes, não deste siglo, mas foram feitos, mas todas foram destruídos porque não havia um mercado, não havia. Mas a família não aceitou o que era o mercado. Continuou a fazer. Permaneceu com as suas características de trabalho. Pronto. Não ficaram ricos, mas foram, não? Mas a história hoje. Mas a história hoje. Bravo. Saímos muito satisfeitos, cheio de conhecimento, de história para contar. E além disso recebemos muito carinho, ele nos colocou numa mesa com outras pessoas, os amigos dele, afinal era um domingo, e bebemos bebidas locais e conversamos sobre as diferenças culturais dos países e sobre a nossa história. E ele ficou muito impressionado com a questão das crianças e com a história de São Francisco que envolvia todo esse nosso projeto e toda essa nossa peregrinação pelo caminho. A história de São Francesco com Non C'era Ombra vem por causa dessa história. Conta a lenda que ele, aqui nesse local, ele ressuscitou um jovem que estaria aqui na rua. E a partir daí ele foi respeitado aqui na região. Outra característica da cidade são as suas águas. Tem fontes espalhadas pela cidade inteira e dizem que elas têm poder de cura. Então vem gente de todos os lugares da Itália e do mundo mesmo beber aquelas águas que estão nessas fontes e encher as suas garrafas. Quando fomos para o hotel, apesar de bem cansados, a ansiedade estava na gente, a gente não conseguia descansar, na verdade. A gente não conseguia relaxar pela expectativa do dia seguinte, que era fazer o último dia de peregrinação até Assis. Então a nossa noite foi alegre e tensa ao mesmo tempo. A estrada a princípio é só de descida hoje, então fica mais rápido até por causa do skate. Nesse horário a estrada tem bastante caminhão, né? Eu acho que daqui a pouco mais deve dar uma diminuída. Imprevistos vão acontecer e não ia ser diferente, claro, no último dia da viagem. Chegou um ponto em que o carro não podia subir mais por causa da dificuldade da estrada. Então nós nos separamos e eu marquei de encontrar o César e o Fernando lá na cidade de Assis.
repente eu estava ali, tantos dias na estrada, tanto tempo de planejamento, tantos meses, né, em cima desse projeto, e o que me acompanhava era a sensação de dever cumprido. Aqui, nessa capela, a Capela das Rosas, fica atrás da igreja de Porciúncula. Foi feita em cima do quarto onde ele passou os seus últimos momentos. Dentro é um jardim lindo, justamente por causa do nome, Capela das Rosas, é um jardim cheio de rosas e é um local cheio de vida. É emocionante entrar, sentir essa energia e aqui a gente tem a certeza realmente do quanto ele foi importante e de quanto humilde ele foi. Assis é uma cidade cheia de história. Várias igrejas espalhadas ao redor de Assis, do centro histórico mesmo, onde cada uma tem um pedaço de São Francisco. Na Basílica é possível encontrar os restos mortais de São Francisco de Assis. Na igreja de Santa Clara, as roupas e as vestimentas tanto de Assis quanto de Santa Clara. E nessa igreja aqui, onde nós estamos, que é chamada da Igreja Nova, foi feita em cima da casa dos pais de São Francisco de Assis. Aqui ele passou os seus 24 primeiros anos de vida. E é muito interessante porque tem uma carta que ele deixou para o pai dele, e essa carta é exposta bem na frente da igreja. Remete a muita vida, muito amor e aquela mensagem de São Francisco, amor e paz. E é isso que a gente consegue ver pela cidade de Assis.